que discute bastante desinformação, projeto de ordem global e tal, e que fez um excelente estudo sobre isso, o impacto que tem também as checagens. E aí, chega no seguinte ponto: tecnologia, o WhatsApp é ruim? O WhatsApp não é ruim. Eu acho assim, é tipo discutir se a mesa é ruim ou se a mesa não é ruim. Ainda bem que a gente inventou a mesa, porque a gente não come no chão. Mas aí a mesa você pode usar, quebrar o pé da mesa e bater na cabeça de alguém. Digo, é uma tecnologia, ela está aí, o problema é o jeito que a gente usa ela. E aí chega nos algoritmos. Algoritmo é ruim ou algoritmo é bom? Ah, não, vamos mexer nos algoritmos. Debatendo um pouco com o que a Flávia disse, tem a questão que é a seguinte: algoritmo sempre priorizou alguma coisa. Não é que agora o Google, o Facebook, agora eles vão escolher priorizar alguma coisa. Sempre priorizou. Algoritmo e a prioridade, ela é útil para nós, senão a gente não usar. Senão ninguém aqui usar o Google na hora de fazer uma pesquisa na internet. Porque aí digitava lá gripe, e ao invés de cair na página do Ministério da Saúde com a vacina da gripe, ia cair numa página de alguém que falava muitas asneiras sobre gripe, a pessoa ia se medicar errado e podia dar problema de saúde da pessoa. A gente acha que pode ser importante, eu digo, acho que a gente pode entrar num acordo de que sim, priorização é algo importante. Tem muita informação na internet e essas ferramentas facilitam a vida. Mas, na hora que elas se recalibram para tentar endereçar esses problemas, acho que todo mundo tem que participar desse debate. E aí vou lançar o seguinte: o Google recalibrou recentemente seu algoritmo, publicou páginas e páginas sobre essa recalibragem, sobre como fez. Acho que isso deveria ser objeto de discussão de todos nós. Porque se o pessoal publicou o relatório de recalibragem, isso tem uma talagada de sei lá, centenas de páginas, isso impacta na nossa vida. E aí, querendo só terminar em relação a isso, é o seguinte: se a gente tem algoritmos, eles sempre vão fazer priorizações. A gente tem que debater quais priorizações que a gente quer, a gente tem que saber quais são os passos que as plataformas estão dando, porque por vezes podem ser passos que sim, tudo bem, por vezes não. E na hora que elas estão distribuindo conteúdo, e eu acho que esse cenário não tem muito mais volta, a gente voltar para a era da TV, não dá para ver no mundo de fantasia que a gente vai voltar para a era da TV, não vai. Na hora que elas estão distribuindo conteúdo, a gente tem que chamá-las para participar desse debate e debater quais são os critérios. Porque no caso de informação médica, por exemplo, eu sou a favor que haja priorização de conteúdo para que as pessoas não acessem informação médica errada e morram tomando o remédio errado. Eu sou a favor. Agora, isso pessoalmente, tá? Não estou falando institucionalmente nem nada. Agora, se a gente está falando sobre a questão do impeachment, com certeza existe um problema se a pessoa não conseguir acessar a informação de que tem gente que acha que é uma coisa, tem gente que acha que é outra coisa. Então, vamos partir para as filigranas, vamos partir para o detalhe. O que a gente acha que tem que priorizar ou não tem que priorizar? Né? E aí, pensando que essas calibragens podem ser instrumentos efetivos para censura, ou podem ser instrumentos efetivos para prover informação de qualidade para as pessoas. Acho que esse é o valor do debate multissetorial. Tem que todo mundo participar do debate. A academia tem que participar do debate, as empresas têm que participar do debate, o governo tem que participar do debate, para a gente conseguir sentar na mesa e ver quais são os problemas de fato, sem um sair tomando decisões em cima do outro. Eu queria só dar um dado a respeito dessa calibração de algoritmo, que está publicada numa matéria da revista Rede Brasil Atual, e que trata justamente, de abril, essa matéria que trata dessa mudança que o Google fez. Segundo essa matéria, houve uma redução de acessos em diversos sites de notícia da ordem de, no WSWS, 67% a menos. No Alternet, 63% a menos. E assim vai, na matéria tem os percentuais da redução de acessos nesses sites de notícia. Então eu pergunto, que impacto isso tem na liberdade de imprensa, na liberdade de expressão, no nosso direito de se informar, considerando o grande poder que o Google tem hoje na atividade que se faz na internet de pesquisa e de busca, né? Então, o algoritmo,
ele sempre ele tem aspectos positivos, porque ele vai facilitar, ele vai te trazer ganhos, mas ele, primeiro, tem que haver transparência com relação a isso, e transparência não é só você publicar esse calhamaço de informação no site. Tem que haver transparência e tem que haver debate, né? Porque senão o que vai acontecer? A gente vai ter... O que nessa matéria se diz que é considerado... Quais são os critérios utilizados para se considerar o que é uma notícia boa e o que é uma notícia ruim? São os critérios do Washington Post e de um outro grande jornal americano que eu não me lembro aqui o nome, mas que está na matéria. É reduzir o mundo a muito pouco, né? Considerando o grande poder dessas empresas, né? O Facebook tem quase 3 bilhões de pessoas nas suas plataformas. Não dá para a gente hoje, governos, organizações sociais, por exemplo, por mais crítica que se tenha a como que o Facebook faz perfis e utiliza esses perfis para discriminar ou para isso ou para aquilo, mas não dá hoje para você, se você de fato pretende se comunicar em larga escala, não utilizar essas plataformas. Infelizmente, a gente está diante de um fato. Então, quando se usa um algoritmo que traz esse tipo de consequência, e dado que essas empresas têm esse impulso de atuarem de uma forma muito predominante em todos os níveis, porque eles têm acerto com os governos, eles têm acerto com as empresas privadas, eles têm acertos conosco individualmente, quando usam os nossos dados e nos dão um serviço de graça. A transparência na utilização de calibração de algoritmo tem que ser uma coisa mais debatida e mais transparente, pelo modo de ver, senão a gente cai num mundo muito restrito de um ponto de vista só, e aí a gente está perdido, né? Democracia já era. Bom, temos tempo ainda para mais uma rodada de perguntas. Boa tarde, eu vou começar com duas informações. A Deutsche Welle, na semana passada, lançou um resultado de uma pesquisa britânica, uma agência de pesquisa britânica, que avaliava o nível de conhecimento das pessoas em seus países globalmente. E, em termos de informação, o Brasil ficava entre os 5 primeiros lugares dos países mais desinformados, ou seja, toda a população acreditava que sabia acerca de seus dados, especialmente um especial que era... Só estava à frente da África do Sul. Obrigado, Maurício. Em termos de segurança pública em especial, e alguns outros temas, a gente chegava a exagerar em quase 5, 6 vezes o dado oficial, aumentava muito. E, por outro lado, há algum tempo atrás, a BBC Brasil lançou uma matéria com o dono de uma empresa de marketing digital no Brasil, que ele dizia ter aprendido essa metodologia Ocean, que foi a metodologia supostamente usada contra Donald Trump, e ele ia aplicar no Brasil. No entanto, ele dizia que, como no caso do Trump se baseava no Facebook, o Facebook no Brasil não seria tão eficiente, devido à quantidade de dados que você pode ter sobre o cidadão americano e o cidadão brasileiro. E ele disse que no caso dele ia fazer uma gambiarra, que ele ia utilizar o WhatsApp com esse princípio. Ele ia usar o WhatsApp. E as pessoas seriam para ele como antenas, através de grupos, etc. Então, a partir dessa questão, surge um problema. Mesmo que eu usasse o algoritmo do Google, mesmo que eu criasse leis e parâmetros para gerir o algoritmo de uma rede social, como por exemplo o Facebook, eu não conseguiria fazer a mesma coisa com o WhatsApp, por exemplo. Então, como não tem como se ter esse tipo de instrumento, a minha pergunta acaba sendo a seguinte, uma questão para a mesa aberta. Qual o papel vocês acreditam que já um cenário de desinformação que precede o surgimento de fake news contribui para o sucesso desse tipo de campanha, comparado à visão geral de que especificamente as fake news são as responsáveis pela radicalização e pela polarização da política no Brasil? Eu acho que... Vou falar. Eu sempre sou otimista em relação aos momentos de crise, enfim, que a gente vive. Eu tenho um amigo marqueteiro, que ele fala assim, em tempos de crise tem aqueles que
choram é aqueles que vendem lenço. Eu olho para ele e falo assim, tá. Mas aí depois eu entendo o que ele fala, né? Mas, enfim. Mas assim, nesse momento todo onde a gente discute, né, fake news, obviamente fake news sempre existiu, só que por conta da internet, né, do desenvolvimento da tecnologia, enfim, as notícias falsas, elas são distribuídas muito mais rápido para mais gente e num tempo louco, né? Quase a velocidade da luz, assim, porque, enfim, tudo muito rápido. Por outro lado, aí eu trago para o cenário brasileiro, né? O que eu acho de mais interessante nisso tudo que a gente está vivendo, até pegando um pouco do que o Francisco falou, é que a gente tinha sempre essa premissa, né? Política e religião a gente não discute. E isso, na verdade, toda vez que você queria discutir política, olha, política não se discute. E agora as pessoas começam a perceber que há uma necessidade de se discutir política, né? Porque faz parte daquilo que envolve a gente, né? Eu vivo no mundo político, né? Então, assim, o que eu acho de positivo nisso é que as pessoas tomaram consciência de que notícia falsa, ela existe e que a notícia pode ser manipulada. Porque até então a gente tinha no Brasil e no mundo uma grande televisão que tomava conta, né, da informação como um todo, os jornais que detinham a distribuição da notícia, né? Então só chegava a notícia se esses jornais distribuíssem essa notícia. Com a internet e as novas tecnologias, cada um pode ter o seu próprio canal. Eu posso ficar famoso sem depender da Rede Globo, por exemplo, ou dos grandes veículos de comunicação. Da mesma forma, eu posso ter o meu próprio canal de notícias. Isso faz com que as pessoas escutam mais e entendam que a notícia pode ser manipulada. Eu acho que o nosso trabalho agora, né, é um trabalho, como eu falei, voltando, na questão de tornar a discussão e a importância de você checar uma informação, né, tornar isso cultural, que há necessidade de se fazer isso, né, das pessoas não acreditarem em tudo que elas ouvem, né, porque até então tudo que era veiculado nesses grandes veículos era tido como verdade, né, então hoje em dia não, as pessoas não, peraí, checar, e aí você gerar uma cultura de checagem, opa, peraí, e aí despertar no cidadão brasileiro, eu trago para o meu país a curiosidade, a dúvida, duvide, sabe? Não acredite em tudo que é colocado, né? Amplie o seu círculo. Aí a gente vai trabalhar na questão de, vamos sair das nossas bolhas? Sim, vamos sair das nossas bolhas. Por que acontece? Até mesmo quando você está discutindo, bom, vamos supor, eu defendo o partido X, aí o partido Y fala qualquer coisa, se manifesta de alguma forma, fala, opa, peraí, não quero nem saber, porque já vem mentira e tal. E aí eu falo, não, gente, a gente precisa até entender o que eles estão falando, né? Se é mentira ou se é verdade, porque para tornar o meu discurso com qualidade, para eu sustentar o meu discurso e aprender mais sobre ele, eu preciso sair da minha bolha e ouvir o que está sendo dito, né? Até para a gente poder trabalhar e conseguir construir um debate, né? E acho que a qualidade da informação, ela permeia um pouco isso, essa troca, o diálogo, né, de você ouvir o outro lado, mesmo achando que é uma grande besteira o que está sendo dito, ou mesmo não concordando. Mas é necessário ouvir, se inteirar, até para poder discordar, até para ter argumentos para se posicionar e fortalecer o seu discurso diante desse cenário que a gente vive hoje. Porque, na verdade, hoje o grande trabalho da luta nós não queremos mudar a sua forma de pensar, né? No sentido se você acredita no partido X ou no partido Y. Nós queremos melhorar a qualidade do seu discurso. Então defenda o seu partido, defenda o seu político, defenda a sua personalidade, a sua instituição baseado em argumentos concretos e factuais, né? E a partir daí a gente dialoga, a gente troca essas informações. Tenho só uma pergunta sobre a rapidez dessa notícia falsa ou propagação. Não sei se você lembra em 2013, quando tem a notícia falsa sobre um ataque sobre o Casa Branco lá nos Estados Unidos. E foi AP, foi hackeado, e em 3 minutos
essa falsa notícia foi distribuída em todos os Estados Unidos e tem impacto sobre o stock market de 136 bilhões de dólares que foi tirado. E tem essa coisa da aceleração. Eu entendo como a gente pode checar notícias depois, mas às vezes a informação sai e tem um impacto forte sobre a sociedade. Quais são as respostas que você tem para reagir a isso? Isso a gente não tem muito controle, né? Porque assim, existe um estudo chamado Lei do Tweet Falso, né? Fizeram um estudo onde publicaram uma notícia falsa, né, sobre um determinado assunto. E imediatamente ela atingiu um pico. Imediatamente fizeram a correção dessa notícia, com o mesmo volume, com a mesma proporção, enfim, da notícia falsa. Ela não chegou nem a 1/3, né, ou seja, as pessoas não estavam nem aí. Parece que o gosto pela notícia falsa, pela mentira, pelo mirabolante, está dentro do ser humano, né? Agora, como a gente controla isso, confesso para você, não sei, a correção nunca tem a mesma proporção, né? Em que medida... Isso também, sim. O site tem que se proteger. Sim, para diminuir a possibilidade, mas... Uma contribuição, que é o seguinte, quem fazia esse papel antes? Quem não deixava a notícia que era uma besteira quando não tinha internet, né? Algumas escapavam os boatos, né? O moço lá que falou que os alienígenas estavam invadindo a Terra, tá? Enfim, e boato sempre existiu, né, gente? Não é uma coisa agora. O cara da Rússia se transformou em cogumelo, não foi? Tipo essas coisas, assim, isso sempre passou, mas assim, como é que as organizações de mídia sempre funcionaram? Agora, durante o século XX, né? Então, você tinha quem fazia notícia, você tinha um muro no meio e você tinha quem vendia um anúncio. Não podia ter troca de uma coisa com outra, porque senão você ia vender a notícia ou você ia noticiar o anúncio e não ia ganhar dinheiro. Então, elas funcionavam assim. Essas organizações continuam atuando, elas continuam existindo até hoje. Né? Não é que elas pararam de existir, elas estão em crise, mas elas continuam existindo. E surgiram as empresas, as plataformas de internet. Elas não funcionam assim. Porque elas não têm um setor de produção de notícia, porque quem produz a notícia são esses veículos, ou são as próprias pessoas. E tem um muro no meio do caminho, né? Tem muro. E do outro lado, você tem o setor de vendas de anúncio, que é algo completamente hipertrofiado. Né? E é hipertrofiado não só da perspectiva de venda desse anúncio, mas como da perspectiva de distribuição do anúncio. Porque você sabe sobre a pessoa, e você dá para aquela pessoa o anúncio que é mais relevante para ela, porque você sabe muito sobre ela, e aquele anúncio custa mais porque ele é mais direcionado. Isso fez com que elas virassem as grandes distribuidoras de notícias. Por que eu estou dizendo isso? Porque o algoritmo nada mais é do que o que tornou possível essa distribuição disseminada de notícias direcionadas para cada um. O nosso feed não é igual ao do amiguinho. Nunca. Qual é o ponto dessa história? O ponto é que não tem um editor manipulando. Não vai ter mais um editor manipulando. O que tem manipulando, de alguma forma, assim como tinha um editor, é uma máquina, um algoritmo, é alguém que uma programação que distribui o conteúdo conforme determinadas escolhas e predições pré-determinadas. E aí, qualquer escolha, qualquer programação no algoritmo é privilégio para algum tipo de conteúdo. Sempre foi. E aí é um pouco do seguinte, alguns conteúdos de notícia já estavam privilegiados quando o Google foi feito lá atrás. Já existiam critérios para isso. A mudança de critérios não invalida de que eles sempre existiram. E é esse um pouco o meu ponto. A gente já está nesse cenário, a gente precisa aprender a discutir nesse cenário. Porque não é que agora existe um privilégio. Ele sempre existiu desde o momento que o algoritmo foi criado, porque a ideia de algoritmo vem da ideia de priorização. E aí, só para terminar do que eu estava pensando, por que as plataformas começaram a recalibrar os algoritmos? Vamos lembrar disso. Por quê? O que aconteceu foi processos de desinformação importantes que aconteceram em eleições e processos políticos muito relevantes ao redor do mundo. Isso que tirou as plataformas de uma posição de
nós não queremos mexer no conteúdo. Porque esse é o discurso que elas sempre adotaram. A gente não quer se meter nessa história. A gente quer que as pessoas sejam livres para dizer o que elas têm que dizer. E passaram por uma posição de fato, a gente se preocupou com isso. Porque elas foram muito pressionadas para isso. Por causa do Trump, por causa do Brexit, por causa das eleições francesas recentes. Então, eu só digo o seguinte, quando a gente fala, olha só, o Trump foi eleito porque as pessoas debateram no Facebook consumindo fake news. Isso empurra o Facebook para olhar para o seu algoritmo, se a gente fala isso. Então a gente tem que ser consequente na hora que a gente está pensando nesses processos políticos. Eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem um sentimento de que as pessoas consumiram fake news durante a eleição do Trump pelo Facebook e a gente acha que isso é um problema. Eu só acho que essa questão é realmente muito complexa. Quando eu digo que vai ser difícil, vai ser ruim, se for bom, vai ser muito ruim, é porque não tem resposta fácil para solucionar esse problema. E eu acho que nós, leitores e consumidores de notícia, temos uma responsabilidade muito grande nisso, né? Recentemente fizeram um documentário, a Globo News, que eles conseguiram encontrar um menino, né, dos meninos de Veio, da Macedônia, que foi, na verdade, onde até o Barack Obama veio a público e falou, olha, estão se fazendo sites na Macedônia, num vilarejo no interior da Macedônia. Aí você fala assim, é uma rede de meninos conspiradores? Nada, é um bando de moleque. E aí, gente, a entrevista, o documentário vale por essa fala desse menino, que ele falou assim, bom, aqui a gente não pode trabalhar. Quase 50% dos jovens da nossa faixa etária, aí a faixa etária é de 16 a 19 anos, estão desempregados, estão ociosos. Eu tenho a tecnologia à minha disposição. Aí eles começaram a fazer sites de notícias falsas, e aí eles tiveram a ideia, bom, para a gente ganhar dinheiro com AdSense, né, que é a plataforma do Google, né, que você monetiza, então cada vez que você clica lá na notícia, vem um centavinho para sua conta. E eles falam, bom, o Facebook e o Google ganham 70%, a gente ganha 30%. Só que esse 30% já é $20 mil, 20 mil euros por semana, por mês, que a molecada ganhava. E aí eles começavam aí eles falaram assim, não, peraí, a gente tem que mudar e fazer notícia falsa, pensando num cenário maior, né, que tenha grande repercussão. Não vou falar aqui dessa cidadezinha aqui, não, ou do meu país. Aí, Estados Unidos. Bom, o mundo está de olho nos Estados Unidos. Aí eles começaram a fazer notícia falsa sobre a Hillary, né? E eles falam, não dava muito certo, porque os eleitores da Hillary eram mais espertos que o do Trump. E aí eles simplesmente mudaram, porque começaram a perceber que eles falaram, cara, os eleitores do Trump acreditavam em tudo que a gente escrevia. Eram as coisas mais bizarras do mundo que aconteciam. E aí o cara fala, não, era um bando de idiotas, né? E ele fala, a responsabilidade, na verdade, da notícia falsa não está necessariamente em quem faz, está nas pessoas que não chegam. Aí um moleque de 19 anos, assim, gente, mas estava nítido, estava na cara que aquilo ali não podia ser verdadeiro. E mesmo assim clicava. Aí tem também a questão que a Fox e a CNN, né, endossaram isso porque era de interesse deles e começaram a publicar aquelas notícias como se fossem verdadeiras. Então você tinha grandes veículos de comunicação, né, que perceberam que ali tinha um grande filão e que vendiam aquilo como uma notícia falsa. E os moleques ganharam dinheiro. Aí você fala assim, é ruim, isso é bom, é antiético. Ele fala, olha, com esse dinheiro de notícias falsas eu estou pagando a minha universidade de jornalismo na Holanda. Aí o repórter pergunta assim, você vai ser jornalista? Para fazer notícia falsa, ele não, eu vou construir uma agência de credibilidade, jornalismo de notícia. E é assim que surge a notícia falsa. Universidade. Exatamente. Aí você fala assim, gente, esses moleques de 16 anos interferiram nas eleições americanas, a ponto do presidente Obama, naquela época, vir a público fazer um discurso falando dessa quantidade, dessa enxurrada de sites que estavam sendo desenvolvidos. E era molecada. Aí um fala pro outro, olha, fiz esse site assim, já ganhei, não, imagina, tantos mil euros aqui, ou tantos euros só essa semana. E os moleques ociosos, sem dinheiro, né, em casa, sem ter o que fazer, vamos fazer site. Gente, desculpa, até eu. Se vivesse naquela realidade, pensa, um bando de moleque, com aquela tecnologia à disposição, obviamente, acho que eles não tinham nem noção do que eles estavam fazendo. Então, entende? mas eu acho que essa situação revela que existe um interesse econômico, nesse caso, numa pequena escala, mas muitas vezes numa escala muito maior de quem se aproveita
das vulnerabilidades do sistema para fazer dinheiro. E aí, por mais que seja muito difícil um sistema de controle a respeito disso, mas aí a gente entra num cenário de responsabilidade. Até que ponto uma plataforma que não tem ferramentas para identificar, e, por exemplo, um banco hoje, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, já passei meu cartão no táxi, não sei o quê, e alguém usa o meu cartão lá não sei aonde, o sistema de segurança do meu banco vai acusar e vai fazer alguma coisa. Então, em que medida, né, existe uma dose de responsabilidade dessas empresas que ganham bilhões e bilhões com esse tipo de atividade, de ter mecanismos de segurar esse tipo de coisa e de alguma maneira impedir, né, uma propagação que cause prejuízos desse tamanho, né? Não sei, eu acho que é alguma coisa a se pensar também, né? Pessoal, vamos às nossas últimas perguntas. Temos ali a Laura e depois no fundo da sala. Na verdade, é um corte nessa comparação que o Chico faz entre as mídias tradicionais e as novas mídias. Eu colocaria mais uma variável, que eu sou, né, do campo da comunicação. Tem uma teoria da comunicação que fala do two-step flow, em que você tem as mediações, né, entre a mensagem e o receptor. Existe uma mediação, e normalmente no contexto de mídia tradicional a gente tinha celebridades, né, as pessoas que promoviam certas mensagens, né? E hoje eu acho que com as novas mídias todo mundo vira uma certa, um mediador de um certo grupo, né? Você para sua mãe, se você falar, mãe, isso é falso, ela vai falar lá para a prima, né? Isso não deve ser propagado, né? E eu acho que acontece com todo mundo. Todos têm amigos que se referenciam nos seus conhecimentos. E eu acho que esses mediadores, eles têm tanto papel, tanto na propagação, quanto tanto da fake news, quanto da checagem, né, da informação. Eu acho que essa também é uma variável a ser colocada nessa comparação que você faz. Mariana? Eu fico me perguntando sobre a diferença de perfis desse tipo de atuação. Então, a gente falou aqui de basicamente três tipos de atuação. A mãe que replica, que compartilha uma notícia falsa sem saber que é falsa, tem um nível de ingenuidade, de não saber lidar com uma plataforma que é nova, de respeito à geração, que ela está inserida, ainda não está inserida nesse contexto de uma maneira ampla. A gente tem os meninos que de uma maneira muito espontânea encontram uma forma de fazer dinheiro porque estão numa situação, num contexto social desfavorável, e aí existe um nível de empatia que a gente também acaba criando quando a gente pensa sobre essas pessoas. E existem também as empresas que são criadas e que eu tenho conhecimento de uma empresa que em eleições tem 500 funcionários e fora de eleições tem 300 funcionários e que cada funcionário tem 20, 30 perfis falsos. E aí, ao meu ver, eu não estou afirmando, eu estou dizendo que me parece uma questão muito mais grave no que diz respeito à necessidade de penalização, porque isso beira, e eu não estou afirmando, porque eu teria que ter um conhecimento maior sobre isso, mas beira, a gente trafega pela discussão sobre a falsidade ideológica. Então, aí já entra num outro perfil de atuação, que não tem, a empatia já é um pouco mais difícil de se tratar, né, com empatia, e que a gente também tem que pensar nas implicações legais disso. Porque aí o jogo, ele é muito mais, o buraco é muito mais profundo, o jogo é muito mais sujo nesse sentido, né, e existe uma manipulação real, com método, né, com eficácia e altamente mensurável. Porque no caso dos meninos é uma questão de sorte. Eles deram sorte, eles acharam um viés, um caminho, e eles conseguiram prosperar dentro de um empreendimento que partiu de uma criação de adolescentes, jovens. No outro caso, não. A gente está falando de gente que tem um projeto muito bem definido e que está atuando dentro de uma margem que não está prevista legalmente.
Né? Então essa faixa é que me preocupa. Como a gente vai lidar com isso no próximo já em 2018, porque isso já está acontecendo, as empresas já existem, elas atuam não às claras, mas também não tão às escuras assim, todos sabem, né? De que maneira vocês acreditam que a gente vai conseguir lidar com isso no próximo ano? Nossa, daqui a alguns meses, daqui a 6 meses. Ou seja, na minha forma de entender, eu acho que a gente não vai conseguir lidar. A gente ainda vai estar sob a atuação e a influência direta desse mecanismo. Confere? Não temos tempo hábil para lidar com isso ainda. Eu deixo meus colegas... Júlia quer fazer também uma pergunta? Eu sei que eu queria fazer uma sugestão. A criação de uma campanha que pudesse ser viralizada, dizendo o que você está falando, assim, cheque, né? Mas podia ser uma campanha engraçada, assim, algo que mostrasse uma coisa que, se você está acreditando que é isso mesmo, aí você vai ver que não é nada disso, né? E talvez usando humor, né? Podia se já viralizar pelo WhatsApp, pelo Facebook, acho que seria algo que as pessoas que estão aqui na especialidade podiam talvez se reunir. Eu passo para os meus colegas, mas vocês tocaram num ponto-chave para a gente, né? A gente falou aí dos meninos de Vélez, corrigiu Vélez na Macedônia, veio é no Colorado, gente, desculpa, Vélez na Macedônia, que eu até brinquei, né? Até eu desenhar, mas enfim, brincadeiras à parte, essa é a maior preocupação da Lupa hoje, já pensando no cenário de 2018. Né? Há empresas contratadas, partidos políticos que contratam grandes empresas para a criação de robôs, e a gente fala robôs do mal, né? Há uma discussão, vamos proibir o uso de robôs. Fala, gente, como proibir o uso de robô? Eu não vou comprar na americana.com se vocês proibirem isso, né? Como o Francisco falou, a gente está dentro de um cenário que a gente não tem como fugir mais, a gente depende desses robôs, né? Mas tem robôs do bem e robôs do mal, né? A gente fechou agora uma grande parceria com o Facebook, respondendo a pergunta, a sugestão, e também com o Google, para criar essas campanhas e outros projetos já pensando nas eleições de 2018. A gente já tem trabalhado com o Facebook, com o Google, um projeto, né, que é focado nas escolas de ensino médio, para alunos de 16 a 18 anos, onde a gente vai trabalhar também com humor, e fechamos uma parceria também com uma galera, um coletivo que também faz uma brincadeira com o jogo da política e tal, pensando exclusivamente nesses dois públicos. E o projeto mais robusto do Facebook, focado nisso, né? Como a gente trabalha para combater, esse é o nosso grande temor para as eleições de 2018. A questão da privacidade também eu acho que é muito relevante nessa discussão, porque você tem uma discussão da privacidade acerca do usuário comum. Exatamente. Mas essas agências, essas empresas, elas não têm, digamos assim, um funcionamento privativo, mas elas têm um catálogo de clientes. Exatamente. Que não pode ser divulgado. É super do mal até que isso. ponto vai essa questão da privacidade? É para todos ou é até... É isso. Né? Então, isso daí que eu acho que é mais grave. Assim, Deus. Alguma solução? Eu estou ouvindo aqui agora. Porque assim, diante desse cenário todo que você colocou e que é verdade, por mais que a gente tenha esses projetos que eu falo, que a gente vai bater de frente, né? Mas a gente talvez não tenha a robustez necessária, né, para poder combater esse grande vilão. A gente está fazendo, a gente vai fazer, mas a gente não... entre mortos e feridos, tem que começar. Eu queria acessar isso que você falou de uma outra perspectiva, para terminar, fazer a minha última posição aqui, eu sei que a gente está com o tempo apertado, que é falar um pouco mais da justiça eleitoral e da legislação eleitoral. A legislação eleitoral proíbe. A legislação eleitoral ela proíbe várias coisas. Ela proíbe militância contratada, né, para influenciar o processo eleitoral, ela proíbe a compra de cadastro. E aí, qual que... Não só proíbe, como criminaliza, né? Sim. Só que aí vale dizer, em que momento do processo eleitoral que faz sentido a justiça eleitoral intervir nisso? Isso é algumas das questões que a gente vai ter que responder. Porque existe uma discussão sobre, beleza, então vamos lá, vamos tentar instrumentalizar, dar ferramentas para a justiça eleitoral, proibir o abuso, que nem tem abuso de meio de comunicação, que nem tem abuso de poder econômico, a posteriori a justiça julga. Mas aí vai ter gente que vai falar, não, mas peraí,
Se você só deixar para depois, o processo eleitoral já vai ser influenciado, né? Então tem uma discussão grande sobre quais são as ferramentas que a Justiça Eleitoral vai ter em relação a isso. E quando eu falo de ferramentas, eu não estou falando só de experts, ou da BIM, né, ou do Exército lá, para ajudar a Justiça Eleitoral, que eu acho que, assim, vale dizer, tem algumas questões da Justiça Eleitoral que merecem sim uma conversa com alguém, por exemplo, integridade dos sistemas de informação da Justiça Eleitoral. Se vão lá e hackeiam o sistema da Justiça Eleitoral, aí é uma questão que os setores de inteligência podem ser envolvidos nesse momento para debater. Se a gente tem uma vulnerabilidade, por exemplo, em relação a áreas que estão mais em conflito, por exemplo, para as urnas chegarem e tudo mais, é claro que vai existir uma conversa com setores mais militarizados. Mas, como o general falou, o Exército não vai resolver tudo. E o que vai resolver? Vão resolver discussões jurídicas qualificadas e maduras sobre como aplicar a lei eleitoral, ou como reformular a lei eleitoral, ou como criar novas interpretações da lei eleitoral que sejam adequadas a esse momento e que consigam lidar com essas circunstâncias. Tem uma série de reportagens que está sendo lançada agora, né, da BBC, sobre fakes, né, sobre exatamente empresas como essa, né, agências que detêm exércitos de perfis que são meio automatizados, meio controlados por pessoas reais, mas que utilizam nomes falsos, que vendem esses serviços, né. Elas se tornam fornecedores das campanhas eleitorais. Então, quais são as questões relevantes? Transparência. Quem são os fornecedores da campanha? Que tipo de serviço que eles estão fornecendo? Número 2, quais são as técnicas e táticas que a campanha está utilizando? Com o que ela está compromissada, né? E aí já me encaminhando para o final, participei de uma conversa com um movimento que discutem renovação política, né? Que aí vai desde a bancada ativista, passando aí por Agora, Brasil 21, todos esses movimentos que acho que exercem um papel de dizer, peraí, não necessariamente o jeito que a gente está fazendo política no Brasil é o melhor jeito possível, que são de diversos matizes, né? Tem uns mais de esquerda, uns mais de direita, para dizer o seguinte: se você quer renovar a política, você tem que passar por se comprometer a não utilizar esse tipo de ferramenta. Porque isso é que nem você chegar na frente de uma escola, pegar um monte de santinho e jogar antes da eleição na frente da escola, porque você sabe que a pessoa vai lá pegar o santinho do chão porque ela não tem candidato. Isso é errado? Óbvio que é errado, você sujar a frente da escola com um monte de santinho. Só que tem efeito. Torna a campanha mais competitiva. Só que não vale a pena. É errado. As campanhas têm que se comprometer com isso. É o mínimo do mínimo. Quando a gente fala que tem que se comprometer com não fazer o vale tudo. Vale tudo é justamente comprar esse tipo de coisa, porque existe um tanto que a Justiça Eleitoral consegue chegar, e existe um tanto que ela não consegue chegar. Esse exemplo da BBC, para mim, é clássico. O que as empresas estavam vendendo? Monitoramento de redes sociais. Como é que você vai dizer, não é bem monitoramento de redes sociais? Você vai entrar lá na empresa, você vai entrevistar os funcionários, se os funcionários quiserem dizer. Aí você não vai conseguir monitorar. É muito difícil de pegar isso. A reportagem investigativa da BBC é primorosa nesse sentido para mostrar como essas coisas funcionam, mas para pegar é difícil de pegar. Então a gente tem que cercar de todos os lados, a gente tem que pedir, cobrar a transparência das campanhas, a gente precisa cobrar agilidade e sofisticação da Justiça Eleitoral, e a gente precisa pensar que assim, a Justiça Eleitoral é esse grupo consultivo. É legal trazer todo mundo, mas a grande batalha serão nos tribunais, serão com as decisões, porque ela vai estar dando a toque de caixa, porque se ela sabe, a Justiça Eleitoral sabe disso, se atrasar um pouco na hora de julgar, ferra o pleito e você vai acabar privilegiando um ou ferrando com algum. Então, acho que a gente tem que entrar num debate sério com eles para a campanha do ano que vem, porque eu acho que não é que tem salvação, talvez não tenha, mas talvez tenha jeito da gente melhorar e aprimorar a nossa democracia debatendo com esse setor importante que é o árbitro, né, das eleições. Então, eu queria, complementando isso que o Chico está falando, dizer assim, a curto prazo, o que se tem? A gente tem que contar com que os partidos e os políticos que estão sendo prejudicados, eles reajam também. A gente não pode pensar só pelo aspecto
de criar mecanismos de proteção, porque a vida é dura e as coisas boas trazem os defeitos, trazem lá seus defeitos correspondentes e combinados com as qualidades. Então, se a internet se presta a isso, é porque ela é um instrumento de comunicação altamente poderoso, é um instrumento de comunicação que viabilizou, por exemplo, movimentos sociais importantes no Brasil, como o de 2013. Então a gente tem que pensar assim, tem um lado ruim? Bom, mas e o lado bom? Né? A gente não pode sacrificar, e eu acho que a gente tem que esperar a curto prazo, enquanto a gente não evolui na construção institucional de ferramentas jurídicas para impedir esse tipo de dano, e que também é um grande desafio, porque a internet muda todo dia, as coisas mudam, é uma rede aberta, e a gente espera que ela continue aberta e que absorva todo tipo de inovação. É isso que faz a internet ser o grande instrumento de renovação de um monte de coisas. A gente precisa esperar que a sociedade se organize e cada um defenda os seus direitos também. Que a gente vai checar e que um partido político, por exemplo, que esteja sendo prejudicado por uma agência que atua de uma forma antiética, usando perfis falsos para divulgar notícias falsas, que ele use a lei, porque pela lei eleitoral que nós temos hoje, as pessoas têm instrumento para ir na justiça e tomar uma atitude com relação a isso. Então, eu acho assim, todos têm que se responsabilizar. Se a gente quer os bônus de ter uma rede aberta, onde você não precisa mais da Rede Globo para divulgar as suas ideias, então vai à luta, meu amigo, e defenda os seus direitos também, né? Então, eu acho que... E a imprensa, se quer não ser prejudicada ou manipulada por algoritmos de um grupo, de outro, de grandes empresas poderosas e tal, que se organizem também e que façam valer seus direitos e que denunciem esse tipo de prática que está colocando a imprensa alternativa numa situação de marginalidade, e que isso também é muito prejudicial. Sobre a questão complementando a complementação, além dessa série da BBC que está saindo agora, tem um estudo um pouco mais, esse ano ainda, mas um pouco mais antigo, da FGV, do Departamento de Análise de Políticas Públicas, né? Eles fizeram, acho que uma análise de 3 anos, vários momentos-chave aí, como eleições, 2014, guerra geral, vários momentos-chave que nas redes sociais formaram-se, lado A, lado B, meio, lado C, como isso aconteceu, e tentam enxergar o uso de bots desses dados a partir de coleta que eles fizeram nas próprias redes de informação de comunicação. E aí eles adotam algumas metodologias diferentes de tentar automatizar essa checagem e fazem posteriormente, dentro dessa checagem automática, selecionam um universo menor e fazem uma checagem manual para ver qual a acurácia da checagem. Entre os tipos de checagem automática, eles checaram, por exemplo, a relação entre os usuários. Então, se você começar a enxergar a rede de bots e como eles fazem amizade entre si, você vê que geralmente é um número completamente destacado, mas eles também começam a adotar técnicas de começar a adicionar as pessoas. Tem pessoas que aceitam mais fácil uma pessoa que ela nem conhece, e aí já dá uma certa conformidade. Os padrões de comportamento dessas contas. Então, usuários tendem a, enfim, rolar a tela, abrir um vídeo, abrir uma mensagem, se não tem essa mensagem, enquanto os bots só ficam publicando texto, às vezes publicam 2 postagens com menos de 1 segundo de diferença entre as duas, e também esses padrões de publicação, né? Qual a frequência, se tem uma padronização no tempo. Isso é rastreável. Tudo isso é rastreável, tanto com pessoas de fora que peguem esses dados, no caso de postagem pública, quanto por parte das próprias plataformas. Então, eu acho que um dos caminhos é justamente as plataformas se comprometerem a checarem melhor isso, a adotarem mecanismos de prevenção, de também como lidar com isso e se responsabilizar, né? Porque Facebook, Twitter, as plataformas têm grandes bases de usuários, ganham muito dinheiro em cima. A gente, como falaram hoje também,
foram substituindo os meios tradicionais, né, de publicidade. E existem algumas outras tentativas aí de tentar solucionar isso. A gente defende o anonimato das pessoas, não necessariamente dos robôs, dos scripts. Então, teve uma publicação do Jota, no site Jota, feito pela Yasundara Córdova e pelo Danilo Doneda, na qual eles fizeram uma proposta de que o TSE poderia ter uma API, né, uma plataforma na internet onde você poderia os partidos políticos cadastrariam os seus robôs para falar, eu sou um robô, e as pessoas poderiam checar aquele robô de tal partido e poderia haver uma sanção para quem estivesse usando verificadamente um robô e não tivesse registrado. Existem algumas questões, como o fato de que, em geral, até por aparentemente o TSE proibir esse tipo de coisa, não sei se um robô seria um militante comprado ou não. Pois é, para falar o robô é um funcionamento de conteúdo. E o que a lei diz é que, a nova lei, você pode comprar esse funcionamento de conteúdo durante as eleições, mas só aqueles que são disponibilizados pelas plataformas. Isso seria um funcionamento fora das plataformas. Mas aí, de qualquer maneira, o que a gente verifica é que, em geral, essas coisas são feitas clandestinamente, né? Então, até que ponto isso funcionaria no sentido de que as pessoas estariam fazendo isso por baixo dos panos de qualquer maneira, mas também traria também pelo fato de que muitas vezes a utilidade do robô é justamente se passar por um ser humano para você inflar um debate, você fazer as pessoas acharem que muita gente está achando tal coisa ou não, mas que seria um caminho aí, junto com essa questão da plataforma estarem proibindo o uso desses robôs automatizados e dessas redes de robôs, poderia ser um caminho. Enfim, é um exemplo que a gente achou bastante uma ideia muito boa de como você, em vez de criminalizar as tecnologias e tentar acabar com elas, trazer as ferramentas para trazer um contraponto ao uso maligno das ferramentas. Né? A gente tem que usar as tecnologias também para bem. Falando rapidamente aí sobre a questão anterior que o Silvio trouxe sobre a diferença entre o Facebook e o WhatsApp, de como sociedade, eu acho que a diferença principal do Facebook e do WhatsApp é que o Facebook tem algoritmos na sua timeline, tem bolhas, então a forma como ele funciona não é mensagem direta. Está influenciando pela própria seleção do que vai aparecer na sua frente, por impulsionamentos, por propagandas direcionadas com base no que você faz na própria plataforma, de uma maneira muito menos clara para a pessoa do que o WhatsApp, que você vê que alguém te mandou uma mensagem, ela vai aparecendo na ordem que te mandaram, e é esse funcionamento. Né? É uma coisa muito mais opaca, muito mais obscura, e que as pessoas não enxergam que tem até um critério de seleção ali. E acho que essa seria a diferença principal. A gente já está ouvindo também. Obrigado. Bom, pessoal, então por isso encerramos o nosso debate de hoje. Muito obrigado à nossa plateia presencial. Muito obrigado a quem nos acompanharam pelo Facebook Live. Uma tarde que nós falamos tanto do Facebook. Avanços e usos das redes sociais. Né? E claro, muitíssimo obrigado aos nossos palestrantes, né? Francisco, Lucas, Douglas, Flávio, né? E aos que estiveram conosco também, no geral, no Rio. E ao Igarapé, né, o nosso anfitrião ao longo dessa tarde. Isso, gente, uma boa tarde para todos.